Eu sou a professora Dani Lima. Nós vamos falar um pouco hoje sobre textos jornalísticos. Vamos trabalhar a notícia na prática, nos dedicar a um momento repórter. Vamos nos tornar como profissionais do jornalismo, os jornalistas. Nós vamos planejar uma notícia de uma história que é muito conhecida, que é a história dos três porquinhos. Para isso, nós vamos pensar como jornalistas e coletar as informações da história e noticiar tudo o que aconteceu com a família de porquinhos que tinha 3 filhos. Vamos lembrar sobre a história dos 3 porquinhos? A história dos 3 porquinhos narra alguns acontecimentos. Cada porquinho construiu uma casa. Palhaço construiu uma casa de palha, Palito de madeira e Pedrito de pedra. Um lobo perigoso aparece no bosque. O lobo derruba a casa de Palhaço, que foge para a casa de Palito. O lobo derruba a casa de Palito e eles fogem para a casa de Pedrito. O lobo tenta derrubar a casa de Pedrito, mas não consegue e tenta entrar pela chaminé. E o lobo cai dentro de um balde cheio de água quente. Em alguns finais, o lobo morre, e em outros, o lobo foge. Essa é a sequência básica da história que a gente conhece sobre os 3 porquinhos, não é mesmo? Então, vamos responder aquelas perguntas básicas? Quem, o que, onde, quando, como e por quê? Quem estava envolvido nessa história? Os 3 porquinhos, os irmãos Pedrito, Palito, Palhaço e o lobo. O que aconteceu? Houve uma tentativa do lobo de comer os porquinhos. Onde foi que aconteceu? No bosque, onde os porquinhos construíram suas casas. Quando? Depois que os porquinhos construíram suas casas, que o lobo foi aparecer por lá. E como foi? Lembrando que o como, a gente dá mais detalhes sobre os fatos, um resumo com as nossas próprias palavras de como aconteceu a história. Os 3 porquinhos construíram suas casas em um bosque e o lobo apareceu querendo comê-los. O lobo conseguiu destruir a casa de 2 deles, mas não a do terceiro, e tentou invadi-la pela chaminé. Porém, os porquinhos colocaram um balde de água quente e o lobo caiu. E por quê? Parece que o lobo queria comer uma boa carne de porco. Vamos pensar. Depois que já respondemos essas 6 perguntas básicas, como deve ser a produção dessa notícia? Qual o meio de divulgação? Por quê? Se a gente vai fazer uma notícia escrita, ela vai ter que ter uma forma de produzir. Se for uma telenotícia, vai ter outra forma. Quais os recursos que nós vamos utilizar para produzir? Celular? Notebook? Papel? Caneta? Gravador? Como é que nós vamos dar veracidade a essa notícia? Porque a função do jornalista é divulgar os fatos verdadeiros. Então, como é que nós vamos fazer para divulgar os fatos verdadeiros? Seria interessante entrevistar as vítimas, as testemunhas? Seria possível ter imagem, vídeo, foto, se for escrita? Se for telenotícia, o vídeo é muito importante. E o nosso público-alvo? Quem é esse público e o que ele quer saber sobre esse assunto? E o que ele já sabe? Que aspectos poderiam parecer interessantes sobre o tema? Quais as questões e recursos poderiam manter o interesse durante a exposição dessa notícia? O público-alvo direciona tudo. Porque se for para pessoas mais velhas, por exemplo, tem que usar determinada linguagem. Se for para adolescentes, tem que ser uma linguagem mais informal. O público-alvo é muito importante para construir a notícia. Conteúdo. Depois que a gente pesquisou, viu, averiguou os fatos, tentou ouvir várias vozes de todos os envolvidos sobre os fatos, qual é o conteúdo? Quais são as informações para privilegiar nessa apresentação? Porque nem tudo que é coletado pelo jornalista é importante para ser divulgado. Por isso que temos que priorizar o que vai no corpo da notícia. A linguagem, o vocabulário, tem que ser apropriado, de modo a tornar o conteúdo compreensível para os ouvintes e leitores. Algumas palavras devem ser evitadas para não correr o risco de destruir toda a notícia. Agora, com todas essas informações, é um ótimo momento para estruturar a notícia.
Nós já respondemos quais foram as 6 perguntas sobre o texto, e agora é só você pensar num título, que é bem importante. Como seria a manchete bem chamativa sobre esse encontro dos 3 irmãos porquinhos e o lobo? Tem que ser um título que sintetiza, que chame a atenção do seu interlocutor. Depois, no subtítulo, um pouco mais de informação sobre esse título. E as perguntas lá que a gente respondeu vão sendo colocadas no primeiro parágrafo do texto, a lead. No corpo da notícia, vale colocar foto, pode colocar alguma frase que alguém falou, colocar um vídeo, se for, por exemplo, uma telenotícia. Então, fica a sugestão para você estruturar essa notícia e mostrar para a sua professora, tá certo? Vamos recapitular a estrutura básica da notícia. Vamos lá. A notícia deve ter a manchete, que é o título principal, que sintetiza o que vai ser tratado na notícia, que deve ser chamativo para fisgar a atenção do interlocutor. O título auxiliar ou subtítulo, que é um pouco maior, que auxilia o entendimento do título principal, recorte do assunto da notícia. O primeiro parágrafo, a lead, que vai responder às perguntas quem, o que, onde, quando, como, por quê. E o corpo da notícia, o restante das informações sobre a notícia, mais detalhes. Lembrando que, mesmo quando não for notícia escrita, temos que nos preocupar em seguir essa ordem. E, além do mais, quando a gente for fazer a notícia, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é responder logo as 6 perguntas da lead para poder facilitar a construção da nossa notícia, tá certo? Então, nos vemos na próxima aula e até mais.